Olá, vamos então ao resumo do livro de Miqueias, profeta Miqueias, estudo que faz parte da ETE, não é? Educação Teológica por Extensão. Miqueias viveu numa pequena cidade chamada Moresete, ao sul de Judá, no mesmo tempo do profeta Isaías. O povo estava dividido e esses dois reinos, do norte e do sul, Israel e Judá, haviam violado a aliança com o Deus de Israel. Por isso, o Miqueias profetiza que Deus enviaria a Assíria para derrubar o reino do norte e sitiar a Jerusalém, e também enviaria a Babilônia para trazer uma destruição ainda maior. Grande parte do livro explora a acusação do Miqueias e os seus avisos contra Israel, mas também traz uma mensagem de esperança a respeito da restauração que Deus traria, que é o outro lado da moeda no seu julgamento. Os primeiros 2 capítulos do livro de Miqueias, ele tem acusações e avisos de Miqueias contra Israel, e no início nós temos uma aparição de Deus com fogo, com fumaça e com terremoto, que lembra a aparição de Deus lá no Monte Sinai. Só que aqui Deus não vem para trazer e para fazer a sua aliança, como aconteceu lá no Sinai, mas Deus vem para trazer o seu julgamento por tantos anos de rebeldia. Qual a razão para tudo isso? Miqueias anuncia que os líderes de Israel são aqui denunciados, expostos, porque a sua riqueza tem origem na exploração, na ganância e na corrupção. Algo semelhante à história da vinha de Nabote. Mas não apenas os líderes políticos eram corruptos, os profetas também estavam dispostos a oferecer palavras de bênção a qualquer um que pudesse pagar por isso. No capítulo 3 e no início do capítulo 4, Miqueias descreve mais acusações contra os líderes de Israel. Eles estavam privilegiando os ricos e prejudicando os pobres, e tudo isso trazia violações contra a lei de Deus, contra a Torá, que declaravam muitas dessas práticas ilegais. Por isso Deus anuncia que o desastre vem chegando e que o reino do norte e Jerusalém seriam destruídas e reduzidas à ruína. Essas 2 sessões de acusações são concluídas com palavras de esperança. No capítulo 2, a partir do versículo 12 e também o versículo 13, nós temos um poema que descreve Deus como um pastor que vai resgatar e guiar o seu rebanho a bons pastos e se tornará o seu rei. E no final dessa segunda sessão, lá no capítulo 4, dos versículos 1 a 7, Miqueias parte da imagem da Jerusalém e do templo destruídos e adiciona a promessa de que a destruição deles não é permanente, de que Deus vai reconstruir o seu templo, repovoar a nova cidade de Jerusalém e vai então morar permanentemente nela. Todas as nações vão ser então trazidas a Jerusalém, onde Deus vai ser o rei de todas as nações, que trará paz à terra. No próximo trecho, que começa lá no capítulo 4, versículo 8, e vai até o versículo 13, nós temos belos poemas a respeito da restauração do povo de Deus após os exílios assírio e babilônico. O povo seria levado ao cativeiro na Babilônia, mas depois disso Deus os traria de volta à sua terra, a uma nova Jerusalém, onde haveria um novo rei messiânico da linhagem de Davi, nascido em Belém e reinando em Jerusalém. E ele restauraria o povo de Deus. Finalmente nós temos lá no capítulo 5, a partir do versículo 7 até o versículo 14, o momento em que Miqueias promete um remanescente fiel, alguém que permaneceria fiel e que restauraria o reino de Deus e seria uma bênção para as nações. Ao mesmo tempo, Deus traria justiça por meio dele. Na última parte do livro, a lógica do aviso, promessa se repete. Miqueias expõe as práticas de injustiças econômicas em Israel e dos seus líderes e mostra como isso está destruindo a terra e está destruindo o povo.
O texto vai dizer no capítulo 6, versículo 8, o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer que façamos é o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. E é exatamente isso. Era o que não estava acontecendo em Israel, por isso viria a ruína. O livro termina com uma palavra de esperança. Israel é personificado como um indivíduo sofredor, sozinho, e esse indivíduo está aguardando a misericórdia de Deus, implora que Deus o escute e o perdoe. E a pergunta ali é: por que Deus perdoaria um indivíduo rebelde e infiel? E o poema oferece duas razões. A primeira razão é por causa do caráter de Deus, que é um Deus que perdoa o rebelde. E a segunda resposta que o texto nos dá é por causa das promessas de Deus, que Ele fez para o Abraão, que Ele fez para o Jacó. Ele falou para o Abraão que o Abraão seria uma bênção e por meio dele Ele abençoaria o mundo inteiro. Israel precisa ser fiel a Deus. E isso explica o ciclo de condenação e esperança presente no livro de Miqueias. Ele precisa confrontar o mal no meio do seu povo, mas a sua condenação nos leva à esperança, porque a aliança de amor de Deus é mais forte do que a maldade do ser humano. E o propósito final de Deus não é destruir, mas é salvar, é redimir. Eu concluo com versículos do capítulo 7 que dizem: Deus não continua irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o seu amor. Terá compaixão de nós, acabará com as nossas maldades e jogará os nossos pecados no fundo do mar. E esse foi o resumo do livro do profeta Miqueias.